Esse versículo é bem conhecido, Provérbios 4, 23. Provérbios, no meio da Bíblia, capítulo 4, versículo 23. Conhecemos bastante. Ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E às vezes não guardamos. E nós caímos numa armadilha da ofensa. Kenneth Hagin escreveu um livro falando sobre isso. Cuidado com as armadilhas da ofensa. Então a pessoa às vezes cai nessa armadilha e deixa entrar no seu coração uma tristeza, uma mágoa, um ódio, uma revolta, um ressentimento, um desejo de vingança. E nós não podemos deixar essas coisas entrarem, porque não guardamos o coração e essas coisas entram. Veja comigo o Salmo 55, versículos 12, 13 e 14. Salmo 55, versículos 12, 13 e 14. Diz assim, o 12: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Só não gosta de você mesmo, sabe que tem alguma coisa contra você, você suporta. E nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido. Atenção, mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha o 14, hein? Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, havia pessoa que já adorou Deus com você, louvou o Senhor com você, tinha uma liberdade no altar com você e na presença de Deus no altar, e às vezes é essa pessoa que se levanta contra você, o quê? O calcanhar, ele levanta contra você, entenda bem, e você não pode deixar entrar, e às vezes nós deixamos. Ficamos ressentidos, magoados, porque aquela pessoa nos decepcionou, aquela pessoa fez um comentário a nosso respeito, ou nos caluniou, ou nos prejudicou, ou nos ofendeu, até fisicamente e tudo. O que temos que fazer? Quem aqui não conhece a oração do Pai Nosso? É lá em Mateus capítulo 6, no versículo 9. Jesus ensina a oração do Pai, mas não é a oração do Pai, é depois da oração do Pai Nosso, mas vamos falar aqui da oração. 6, 9. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Agora a nossa mensagem de hoje: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu tenho dito, sabe uma pessoa que conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? Sabe quem é? O diabo. Ele conhece. Então ele conhece essa passagem. Então o que ele faz? Ele prepara a armadilha da ofensa. Ele faz alguém te ofender, alguém te machucar, alguém te prejudicar. E às vezes, como cita o salmista, uma pessoa íntima, uma pessoa próxima, uma pessoa que você tinha uma confiança ou tinha uma liberdade com aquela pessoa, e aquela pessoa é que causa o dano na sua vida, que causa o prejuízo em você, que lhe dá um prejuízo. O que você tem que guardar o seu coração? Não permitir de maneira alguma que a ofensa fique, porque se ela ficar em você, Hebreus capítulo 12. Hebreus é no final da Bíblia, você termina no Apocalipse, volta Judas, João, Pedro, Tiago. Onde o Tiago é Hebreus 12, 14. Ele diz assim: segui a paz com quem? Com todos. Todos. E a santificação, que é a vida pautada na palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, quer dizer, do agir de Deus, do mover de Deus, das operações de Deus, dizendo, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba. Aquilo vai perturbar você. Aquilo vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Aquilo vai atrapalhar a sua vida no altar. Vai atrapalhar a sua liberdade com Deus. E muita gente está assim. Hoje está com uma perturbação. E por ela, muitos se contaminam. Então não podemos cair.
Essa passagem bíblica, segundo o livro de Crônicas 25, é bem conhecido, mas estou trazendo algo novo. É a história do Amazias, que era um homem de Deus, entenda, mas não guardou o seu coração. Era Amazias da idade de 25 anos, segundo Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Quer dizer, era um homem que fazia o que é reto, não se prostituía, não se embriagava, não defraudava ninguém, mas o coração dele não era inteiro. Por quê? Nós conhecemos, pelo menos quem está há algum tempo na igreja. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Ele buscou o caminho da vingança, guardou no coração um ressentimento, uma revolta e um desejo de vingança. Nós não podemos ter isso, porque um abismo chama outro abismo, e aquilo vai perturbar. Esse caso aconteceu aqui no capítulo 24, só voltar um pouquinho que você vai ver isso aqui, no versículo 24. No versículo 23, diz assim, eu não li isso no outro curso, só li do 25 em diante. É 24, versículo 23, então estou lendo algo novo. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram o juízo de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram no sepulcro dos reis. Está falando aqui de quem? Do Joás, que era o pai do Amazias. Então ele deixou, ele já tinha cometido lá atrás o derramamento de sangue no filho do sacerdote. Você vê que um abismo vai chamando o outro, ficou uma cadeia de vingança. Esse não é o caminho certo. O caminho que nós devemos trilhar é o caminho da paz. Veja comigo, Crônicas capítulo 12, Provérbios capítulo 12, versículo 20. Olha que profundo. 12 e 20. Capítulo 12, versículo 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Não pega esse caminho da vingança, do ódio, não caia na armadilha da ofensa. Repito, fala aqui constantemente, o diabo sabe que você não se droga, ele sabe que você não se prostitui, ele sabe que você não se embriaga, mas ele então prepara uma armadilha para você, a armadilha da ofensa. Às vezes de alguém próximo, alguém bem próximo de você, e às vezes até da própria família. Nunca podemos esquecer as palavras do mestre, Mateus 10, 36. O que o Senhor Jesus diz para nós ali? Ele diz assim, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Aí a pessoa da família que machuca você, que magoa você, e você cai na armadilha da ofensa. Quando você cai nessa armadilha, você desprezou a direção dada por Deus, você desprezou a palavra de Deus e fica preso nessa armadilha, a raiz de amargura, um abismo chama o outro. Se você ver a história desse Amazias, ele se tornou um homem mau, um homem perverso, de uma tal maneira que ele matou os inimigos de uma maneira cruel, fazendo com que ele se jogasse de um despenhadeiro. Esse homem praticou a idolatria e encontrou a morte. Tudo por quê? Porque o coração dele não foi inteiro. Ele se levou por esse caminho. Nós não podemos entrar nesse caminho. O que temos que fazer? Mateus, de novo, capítulo 5, versículo 8. Mas eu vou ler o 7 e o 9, mas eu vou começar com o 8. Bem-aventurados quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diga, você não vai ver, mas ver Deus não é ver um ancião de cabeça branca, não. Você não vai ver o agir de Deus, o mover de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. O diabo conseguiu sujar o seu coração, você não guardou com aquela mágoa, aquela revolta. Repito, às vezes um amigo íntimo, uma pessoa próxima de você, ou às vezes até alguém da família, e isso acontece muito. O que nós temos que fazer? Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Então seja misericordioso, ore, interceda pela pessoa, se coloca diante de Deus, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me machucou, mas Deus, o Senhor mandou perdoar as ofensas, eu estou perdoando. Eu não quero carregar o jugo dessa pessoa na minha vida. Senhor, estou me liberando completamente disso. Fale com Deus. Mas, pastor Gerson, você não sabe o que aquela pessoa fez. Ela não merece a minha oração. Verdade, mas nós também não merecemos as bênçãos de Deus, mas Ele é misericordioso. Então, tal pai, tal filho. Você também é misericordioso e ora, e intercede. Aí o 9 ele diz, bem-aventurados, quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãozinho, você é filho de Deus, é pacificador. Quem é pacificador? O que semeia a paz. Mesmo quando ele é ofendido, ele não pede a Deus vingança. Mesmo quando ele é ferido, ele não pede a Deus vingança. Ele não cai na armadilha da ofensa. Ele se coloca diante de Deus e pratica Mateus 6, 14, 15. Pai, eu fui ofendido, mas o Senhor mandou perdoar as ofensas, é o que eu estou fazendo. E está liberado. Você vai ver como isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer você crescer muito, muito. Um versículo que sempre citamos aqui, que não citei também nos outros cultos, João 16, 33. Mas você vai entender que vai encaixar agora para nós. Quer dizer, vai fundamentar o que eu falei. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Você não tem que ficar surpreso ou quando surge uma luta, quando surge uma adversidade, surge uma crise, surge um momento difícil, você não tem que ficar, não vão ter as aflições, ele vai dizer para nós, mas estou falando dessas aflições, que não é uma doença, entenda? Não é uma amarração financeira, que pode vir depois, porque você não está vendo mais Deus. Não está vendo Deus na sua vida, essas coisas vão aparecer. Não, essas armadilhas do diabo, não caia na armadilha da ofensa. Ele diz para nós, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, para você não ficar surpreendido. Não, quando alguém lhe ferir, alguém lhe machucar. Quem? Uma pessoa próxima, uma pessoa que você confiava, que sentava na mesa com você, que adorava a Deus com você, na casa de Deus ele louvava, adorava. Isso ainda não tem. No mundo tereis aflições, são essas aflições, não é apenas uma doença, um momento difícil na vida financeira ou familiar, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não desanima não. O que houve contigo? Estou meio desanimado, lembra do fulano? Eu ajudei, ganhei ele para Jesus. Imagina o pregador que pode dizer, batizei ele nas águas, ou pode dizer, levantei ele no ministério. Mas acontece. Aí você vai ficar surpreso. Tenho o dia para que me tenha as paz. O quê? Pratique a palavra. Senhor, eu fui ofendido, ele me fez uma ofensa, mas eu estou praticando Mateus 6, 14, 15. Estou perdoando as ofensas dele conforme o Senhor mandou. Você vai ver que isso vai fazer um bem muito grande para você. Amém?